agora o Pod Costa, o podcast da Rádio Costa do Sol. Eu sou Fernanda Santana e hoje o Pod Costa vai mergulhar no mundo dos cuidados com os nossos queridos companheiros de quatro patas. Nossa convidada especial é a doutora Letícia Piccoli, especialista em prevenção e bem-estar de cães e gatos. Com uma vasta experiência, ela trabalha para ensinar os tutores sobre a importância dos cuidados preventivos. Seja muito bem-vinda, Letícia. Muito obrigada, Fernanda, pelo convite. É sempre um prazer poder compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento com as pessoas que gostam tanto de cães e gatos e às vezes não sabem tudo que podem fazer para cuidar deles de forma mais adequada. E Letícia, você não veio sozinha, a gente também tem uma outra convidada aqui, a Cambaxia. Eu queria que você contasse um pouquinho da história dela. A Cambaxia é essa doce cachorrinha, foi adotada quando ela tinha mais ou menos uns 6 meses. Ela já está com 12 aninhos. E ela ficou famosa na internet por conta de um vídeo que viralizou. Provavelmente as pessoas aqui já devem ter assistido, porque ela tem esse olhar apaixonado, que é específico dela, assim, é uma característica muito dela. Ela é um amorzinho. Então hoje ela veio fazer companhia para ajudar a gente a falar um pouquinho sobre os cuidados, né, Cambaxia? Letícia, eu queria que você começasse contando sobre a sua escolha pela veterinária. Como é que foi? Eu sou muito sortuda porque a veterinária sempre foi uma paixão desde que eu era pequenininha. Então eu nunca tive muita dificuldade na escolha da profissão. Eu era aquela pessoa que pegava os bichinhos da rua, se eu visse um gatinho miando, eu sempre tentava levar para minha casa, mesmo às vezes a contragosto dos meus pais. Então, essa paixão pelos animais é uma coisa que eu já nasci com ela. E aí foi muito fácil a decisão pela veterinária. Eu, antes de trabalhar com cães e gatos, eu cheguei durante um período a trabalhar com ovelha, que foi uma experiência bem interessante também. Mas já são... quantos anos, Cambaxia? 14 anos cuidando de cães e gatos. São 20 de formada como veterinária. Letícia, o que te motivou a se especializar na área de prevenção? Eu descobri que a prevenção vai muito além de simplesmente vacinar e dar um remédio de vermes para os cachorros. Principalmente cachorros, que é o que eu trabalho mais, além de gatos. E quando a gente entende isso, a gente vê quantas coisas podem ser evitadas fazendo um manejo certinho. É cuidando com a alimentação, cuidando com o ambiente onde eles vivem, cuidando com escovação do pelinho, faz muita diferença na vida desses bichinhos e também previne problemas de pele. Então, a prevenção tem isso. Ela traz qualidade de vida, longevidade para os pets. E o que é melhor ainda? Faz com que os tutores gastem menos tratando doença, que isso é a coisa mais chata que tem, é tratar doença de filho, né? Então, a prevenção me encantou por conta dessas questões. Letícia, a gente separou aqui algumas perguntas frequentes de quem tem pet em casa, né? Algumas dúvidas frequentes, ó. Quando o focinho do cachorro está quente e seco, é porque ele está doente? Não tem nada a ver. Às vezes pode ter uma relação, mas nem sempre um focinho seco é sinal de febre. Às vezes é só porque está mais calor. Então, usar o narizinho como uma referência para saber a temperatura não é o melhor jeito. Eu gosto muito de fazer de duas formas. Com o termômetro, obviamente, né, que é a forma mais certinha, mas às vezes colocando a mãozinha assim por dentro da gengiva deles, eu consigo perceber também que eles estão mais quentinhos do que o normal. Mas o narizinho não é referência de febre. Tá vendo como é que pode, né? E a gente cresce com esses mitos, né? Sempre falando, não, encosta no focinho e vê como é que tá. Você vê a importância realmente de conversar com um profissional e buscar um profissional pra gente não cair nessas pegadinhas, né? Do costume. Eu já tive pacientes que estavam com o focinho gelado e foi ver a temperatura estava um pouquinho alta. E o contrário também, focinho quente e temperatura normal. Então, o termômetro é a melhor escolha. Ó, outra dúvida. Gatos não gostam de tomar banho? Na verdade, os gatos são autolimpantes. Eles mesmos fazem a sua própria higiene. Então, uma coisa importante, os banhos em gatos, eles têm que ser muito estratégicos. Ou para tratar algum problema de saúde, alguma doença de pele, ou, por exemplo, casos de intoxicação por algum produto que tenha tido contato com o pelo. Também, nessas horas, o banho é importante. E os gatos, quando são acostumados desde filhotinho, tudo bem, não tem problema da banho, porque não é um gerador de estresse. Mas um gato adulto que nunca tomou banho, o banho acaba sendo tão estressante para eles que pode fazer até mal à saúde. Então, eu não recomendo banho. Eu tenho gatos aí de 12 anos que tomaram banho quando filhotes,
Porque quando eu resgatei, eles tinham uma micose cutânea, um funguinho na pele, e aí precisaram de banho, mas depois disso, nunca mais. Eles mesmos dão conta do recado. O que é importante? É fazer a escovação. Com a escovação, a gente consegue diminuir a quantidade de pelo morto que tem, que sempre vai cair pelo, que nem cai com o nosso cabelo, o pelinho deles também cai. E o gato, como ele se lambe, ele acaba ingerindo muito pelo e faz aquelas famosas bolas de pelo. Quem tem gato sabe do que eu tô falando. Então, para bola de pelo, a gente pode controlar ou com a escovação, que pode ser bem frequente, até mais de uma vez por semana, ou também com produtos específicos, que são géis que o gatinho ingere, que também ajuda nessa questão das bolas de pelo. Mas se você nunca deu banho no seu gato, não inventa moda se não precisar, porque eles mesmos conseguem se limpar. Fora os riscos, né? Porque é mordida, arranhão para você enfiar o gato na água. Exatamente. Fora o risco. Tem que ser de luva de couro. Você falou da questão do gato ser autolimpante. E o cachorro? Quando que a gente deve dar banho? Qual é o ideal da frequência de banho para o cachorro? Para cada cachorro a história é diferente. Não existe uma receita de bolo que sirva para todos eles, né? Tem cachorros que precisam de banhos com mais frequência, principalmente se eles tiverem algum problema de pele. Mas tem cachorros que não tomam banho quase nunca. Os cachorros, por exemplo, da raça Husky Siberiano, são cachorros que quase não precisam tomar banho. É engraçado a questão do cheirinho, né? Cada um tem as suas características. A Cambachirra, por exemplo, ela toma banho cada 2 semanas. Mas o cachorro que ela fica mais no quintal. Os cachorros que ficam dentro de casa, que dormem na cama com os tutores, esses o ideal é banho semanal por uma questão de higiene. E aí eu também aproveito para falar que o cachorro que dorme na cama com o tutor, é importante não só esses banhos frequentes, mas também a higienização das patinhas. Usar um lencinho umedecido, não esses de limpar bumbum de neném. O ideal seriam uns lencinhos já com antissépticos próprios para cachorros. A grande maioria das farmácias de manipulação faz esse tipo de produto. E aí fazer uma higienização das patinhas antes deles subirem na cama. Porque a gente sabe que se a gente ficar andando de pé descalço, o nosso pé fica preto. Eles, como tem os coxins, né, as almofadinhas mais pretinhas, às vezes eles não, a gente não percebe que eles ficam com o pezinho sujo. Então, uma questão de higiene pra gente também é fazer essa limpeza nas patinhas dos cachorrinhos. Letícia, quando o cachorro abana o rabo, significa que ele está feliz? Muitas vezes sim, mas não é uma regra. Às vezes significa que ele está atento. Então, não é só o abanar o rabo, né? Tem toda uma expressão corporal que a gente tem que observar. Às vezes o cachorro está abanando o rabo, mas está com a orelha para trás, isso é um sinal de que ele está prestes a atacar. Então, nem sempre você deve chegar perto de um cachorro que está abanando o rabo pensando que isso é um sinal de vem cá, me dá carinho. Cachorro de rua a gente tem que ter esse cuidado, né? Porque às vezes eles são mais ariscos, às vezes já apanharam, então são mais desconfiados. Mas eles balançam quase o corpo todo, né? Quando eles estão felizes é uma coisa Quando só. a gente chega em casa, né? Aquela festa. É uma festa. Dizem que os cachorros eles não conseguem diferenciar entre uma saidinha de 5 minutos e um dia inteiro fora de casa. A festa que eles fazem é exatamente a mesma quando eles te recebem, né? Letícia, outra pergunta. Existem riscos para grávidas e bebês conviverem com cães e gatos? A gente tem até muito essa questão da mulher grávida com relação a gatos. É um mito ou realmente deve-se ter uma atenção? É por conta da toxoplasmose, né? Que é uma doença que pode ser transmitida pelos gatos. Mas não é tão simples assim para pegar uma doença dessas. A gente contrai uma toxoplasmose, por exemplo, falando dessa doença específica, muito mais ingerindo uma carne mal passada ou uma verdura mal lavada do que simplesmente tendo contato com gatos. Os cuidados básicos de higiene, que é lavar bem as mãos, é suficiente para a gente ter uma convivência saudável com os nossos cachorrinhos e gatinhos. Então, não existe esse risco, esse pavor que as pessoas colocam, né? É só ter um pouquinho de cuidado. O que eu recomendo evitar? É deixar que, por exemplo, um cachorro lamba a carinha do bebê. Porque a gente sabe que a boca deles é cheia de bactérias. Então, eu acho que esses cuidados, sim, são importantes. Mas evitar a convivência, isso eu não recomendo. Com relação à castração, né? A gente sempre escuta essa questão da castração. Realmente a castração, ela faz bem para machos e fêmeas? A castração, ela traz muitos benefícios. E vai muito além do controle da natalidade. A gente sabe que um programa bem feito de castração evita muito a quantidade de cachorros abandonados na rua. Porque a gente vê isso acontecendo na maioria das cidades, né?
Mas eu sou super a favor da castração, eu recomendo a castração, principalmente nas fêmeas depois do primeiro cio, para prevenção do câncer de mama, que é bastante comum. Inclusive, eu atendi ontem uma paciente que está com 5 aninhos, não é castrada e já está com nódulo mamário. Então, principalmente pela questão do câncer de mama e também da infecção do útero, que é muito comum nas fêmeas que não são castradas. E às vezes elas precisam passar por uma cirurgia de emergência por conta disso, uma cirurgia que tem mais risco. Em relação aos machos, a castração, ela ajuda também na questão comportamental. Não é que se o animal é muito agressivo, isso não é a castração que vai resolver. Precisa de um processo todo com comportamentalista, adestramento, por essa questão comportamental. Mas evita muito o risco de fugas, porque o cachorro consegue sentir uma cadela no cio a quase 1 quilômetro de distância. E quando a gente vê na rua, né, aquele monte de cachorro atrás de uma cadela no cio, sabe-se lá de onde que eles vieram. Os cachorros castrados têm menos essa necessidade, né, que é muito fisiológica. E também previne o câncer de testículo, hiperplasia de próstata, que os cachorros também têm. E no caso dos gatos, evita muito a questão das fugas, que é bem comum. Gatos que têm acesso à rua, né, que têm vida livre, eles têm estatisticamente uma vida mais curta do que os gatos que são domiciliados e castrados também. Letícia, como que você orienta tutores que adotam animais já com uma certa idade? Quais são os cuidados ali que ele deve ter no início, quando já adota um cão adulto? Quando a gente não sabe a história desse bichinho, eu recomendo que passe por todo um processo de avaliação, exame de sangue para saber se já não tem alguma doença, alguma alteração importante, e que faça as vacinações começando do zero, partindo do pressuposto que esse bichinho nunca foi vacinado. Dessa forma a gente facilita, né, esses cuidados. Adotar um animal adulto tem as suas vantagens, porque um filhote a gente sabe que na época, principalmente que está trocando os dentes, adora destruir as coisas. E já um cachorro adulto não tem tanto essa questão da destruição de objetos. Eles costumam ser tranquilos e super gratos quando a gente adota eles adultos. A minha outra cachorrinha, que não tá aqui hoje, a Morena, eu já adotei ela grandinha. Ela era extremamente assustada. Eu demorei quase um mês para conseguir chegar perto dela para pegá-la. Mas também no dia que a gente pegou, já foi tudo junto, assim. Deixei presa no banheiro para ela passar a noite, para já fazer jejum, aí já levei para a clínica, fizemos exame de sangue, fizemos a primeira vacina, já castrei, já para resolver tudo isso, porque ela não era castrada e ela tá comigo até hoje. Cambaxirra é a melhor amiga dela, né, Cambaxirra? E com relação, a gente entrando nessa questão da adoção, como você, como profissional veterinária, o que você acha que seria um caminho para a gente solucionar esse número tão grande de animais na rua que a gente tem hoje? Você acha que quais seriam os caminhos que uma gestão pública poderia tomar, ou até com auxílio também do privado? Qual você acha que seria um caminho para a gente tentar resolver essa questão de tantos animais na rua? A Prefeitura de Araruama já faz um trabalho popular e bem interessante, que é a Clínica Animal, né, que fica no Parque de Exposições. Eles realizam esse programa de castração para pessoas de baixa renda, e isso tem funcionado. Talvez não na quantidade, né, no volume suficiente para a gente ver realmente nas ruas menos cachorros abandonados. Mas o caminho é esse. A castração é a melhor solução. E hoje a gente tem também aqui em Araruama muitas protetoras que acabam ficando com esses bichinhos para tentar ajudar. E aí, isso eu não sei como é que a prefeitura está fazendo para ajudar essas pessoas, mas que todas elas precisam de bastante ajuda, inclusive de empresas privadas, né, como você falou. Eu apoio para que essas pessoas possam tirar esses animais da rua, né, temporariamente, e depois encaminhar para adoção, né? A campanhas de adoção também são interessantes, né? Mas a grande maioria quer um filhotinho. Mas os adultos também precisam de um lar para chamar de seu, né? Com relação à importância e à necessidade das vacinas e do remédio de verme, qual é o período certo e qual é a necessidade deles? Bom, para cada bichinho também existe um protocolo mais adequado. As vacinas, as mais importantes, no caso dos cães, que é a vacina polivalente, que protege contra as principais doenças e as mais fatais, essa vacina precisa ser feita todo ano. A gente começa com eles quando filhotes, finaliza por volta de 16 semanas, que é 4 meses,
e aí depois, uma vez por ano, precisa de reforço. É incrível, Fernanda, como ainda tem muita gente que acha que só a vacina da raiva que é importante. Porque tem a campanha, por ser um problema de saúde pública, né? É uma coisa que a gente tem que incentivar as pessoas a vacinarem contra a raiva, apesar daqui na nossa região não ter nenhum caso recente. Mas aí eles acham que... Eu pergunto, tá com a vacina em dia? Vacinou ano passado? Vacinei na campanha, doutora. E é justamente isso, não é só na campanha. A vacina polivalente, por exemplo, protege contra a leptospirose, que não só é transmitida pelo rato, mas também gambá, que a gente vê bastante aqui na cidade. Então, é fundamental fazer essa vacina todo ano. E aí tem as vacinas que são eletivas, como a da gripe, por exemplo, que aí depende muito da característica do cachorrinho, por onde ele anda. Cachorrinhos que são de quintal, que não tem contato muito com outros cães, talvez essa vacina não seja tão fundamental. Já outros, que frequentam banho e tosa, vão num ambiente onde tem muitos cachorros juntos, esses eu recomendo que faça também a vacina da gripe. E os gatos também têm suas características. Gatos que não têm contato com nenhum outro podem fazer menos vacinas do que aqueles que vão para a rua e têm contato com gatos, sabe-se lá da onde, né? Então, gatinhos também precisam vacinar todo ano. Doutora Letícia, outra dúvida. Com relação a doenças em em animais de raça e animais vira-lata. Realmente tem essa coisa de animais de raça terem mais doenças, mais problemas de saúde do que vira-lata, ou isso é mito também? Não é bem um mito, existe essa realidade. Cachorros que são muito puros, eles têm algumas tendências, algumas raças especificamente, algumas doenças que são características de uma raça ou de outra. Os cachorros vira-lata, existe uma palavra que a gente fala na genética que é vigor híbrido, que é essa misturinha que eles têm de várias raças, faz com que eles tenham uma certa resistência a algumas doenças. Eu vejo muito mais na clínica cachorrinhos de raça precisando de atendimento do que vira-latas, assim. Mas, enfim, todos eles podem ficar dodói, né? Letícia, qual é a sua opinião sobre a criação e a venda de animais domésticos? Essa pergunta é meio complicada. Existem bons criadores que são éticos, que levam em consideração características genéticas importantes. E isso tá tudo bem, tá certo, não tem problema nenhum. O que eu vejo muitas vezes que acontece, as pessoas compram um cachorro, pagam um dinheirão por um cachorro e querem ganhar dinheiro às custas disso, e aí começam a fazer cruzamentos mais aleatórios. Aí eu não sou a favor, porque acaba estragando a raça, acaba gerando filhotes com doenças geneticamente que poderiam ter sido evitadas. Uma das coisas que é comum, existe um tipo de sarna chamada sarna demodécica, que é uma sarna que é ligada à questão genética. Então, se o cachorro é filho de pais que tenham essa doença, provavelmente também vão desenvolver. No caso de pastor alemão, quem conhece a raça sabe que eles são um pouquinho mais baixos na parte de trás. Eles têm uma tendência muito grande a fazer uma displasia coxofemoral, que é um desgaste do encaixe da perna, da coxa com o quadril. Isso gera muito desconforto para eles no futuro, né? Então, bons criadores, eles sabem que precisa fazer uma radiografia para saber se os pais não têm essa alteração para não passar para os filhotes. Então, se o criador for uma pessoa ética e pensar em todo esse cenário, aí super a favor. Mas se for criador de fundo de quintal, que a gente fala, aí é complicado, né? Existe que a gente antigamente escutava falar, é bom a cachorra ter filhote uma vez. Isso é mito? Porque a gente antigamente falava assim, é bom deixar ter filhote uma vez, é bom deixar cruzar uma vez. Eu ouvi uma vez uma estatística humana que diz que mulheres que já tiveram um filho têm menos tendência a câncer de mama. Então, isso é do ser humano. Provavelmente é por isso que existe essa correlação com as fêmeas. Então, hoje, o que é recomendado... Antigamente, assim, vamos botar aqui uns 10 anos atrás, a recomendação era a castração precoce, antes do primeiro cio. Mas aí algumas pesquisas provaram que alguns tipos de tumor, principalmente tumores ósseos, eram relacionados com essa castração precoce por conta de deficiência no crescimento desses cachorrinhos. Hoje, o que se preconiza é a castração depois do primeiro cio, porque aí todo o desenvolvimento corporal já aconteceu praticamente, e aí a gente ainda consegue evitar o câncer de mama e a infecção uterina, no caso das fêmeas. Então, essa é a minha indicação. Não tem essa história de cruzar
para depois castrar não é mito. Doutora Letícia, com relação a estresse e ansiedade, os cachorros e os gatos podem ter estresse e ansiedade e o que os tutores podem fazer para lidar? Hoje isso é um mal bastante comum e a gente percebe ainda mais intenso depois da pandemia. Que as pessoas ficaram mais em casa com seus bichinhos, depois tiveram que voltar para a realidade, né, de ir trabalhar na rua. E até eles se acostumarem a não ter o tutor presente o tempo inteiro, isso sempre gera um quadro de ansiedade bastante comum. Tem cachorros, inclusive, que acabam até se mutilando por ansiedade. Então, uma das coisas que eu recomendo é, quando a gente sair de casa, é sempre dar um agradinho para eles se distraírem e perceberem que o nosso momento de partida também tem coisas boas. E quando a gente chega em casa, tentar chegar mais neutro, mais pleno, sem fazer aquela festa louca que deixa eles nessa euforia desenfreada, que também acaba gerando um pico de estresse, né? Então, claro que fazer carinho neles é bom, a gente adora, eles vêm nos receber, mas tentar fazer isso de uma forma mais branda, e aí depois que eles se acalmarem, aí a gente pode dar louca de fazer um auê com esses bichinhos. Mas é bastante comum. Com relação à ida no veterinário, você acha que ir uma vez ao ano é o suficiente? O ideal é ir de 6 em 6 meses. O que você orienta para um tutor? Quantas vezes ao ano ele deve levar o cachorrinho e o gato ao veterinário? Isso varia também conforme a idade. Animais mais velhos, a partir de 7 anos, o ideal é que eles frequentem o veterinário pelo menos 2 vezes ao ano, fazendo exame de sangue, exames de rotina necessários conforme cada bichinho de estimação. Os bichinhos que são mais jovens, se eles forem pelo menos para fazer as vacinas e para uma avaliação, uma orientação, porque levar o cachorro no veterinário não é só simplesmente aplicar um produto para imunização. Toda vez que as pessoas vão lá na minha clínica, eu sempre vou passar orientações para falar se a alimentação que está oferecendo está correta, a forma de alimentar está correta, se precisa mudar alguma coisa na questão dos cuidados com eles. Então, vai muito além do que só aplicar uma vacina. E eu acho que está sempre, quando a gente frequenta, né, a clínica veterinária, a gente está sempre por dentro do que precisa fazer para cuidar deles melhor. E assim, eles vão vivendo muito mais tempo e com saúde. Você falou da questão da alimentação. Quais são as suas principais orientações com relação à alimentação? Por exemplo, um animal ele pode comer só ração ou é importante que dê ração e outro tipo de alimento? Que outro tipo de alimento? Então, essa pergunta também abre um leque de possibilidades, né? Eu sou super fã da ração. Eu acho que é um alimento que foi desenvolvido de uma forma muito estudada e é muito completo. Então, ele supre todas as necessidades dos bichinhos. Vamos primeiro falar de cachorro, depois eu falo um pouquinho de gato. Existem 3 categorias principais de ração. Aí seria primeiro lugar, segundo lugar e terceiro lugar. Então, sempre que a pessoa tiver condições de comprar uma ração top, procure sempre uma ração super premium, que são rações que têm melhores ingredientes, uma maior digestibilidade, ou seja, tudo aquilo que o cachorrinho come vira nutriente, não é só eliminado como cocô. Então, vale a pena investir numa ração boa. E a gente vê isso refletido na questão da pele, a pelagem, eles perdem menos pelo, ficam mais dispostos. Então, ração super premium sempre é a melhor escolha. E antigamente o pessoal dava comida uma vez só por dia, isso não é legal. O ideal é dividir a ração em pelo menos 2 refeições, sendo que 3 refeições por dia é o ideal para manter eles alimentados bem durante o dia. E para os gatos é a mesma orientação, sempre uma ração super premium como primeira escolha. Só que os gatos, eles têm uma questão que eles não são muito fãs de beber água. Por mais que a gente veja eles indo no potinho, é legal ter mais de uma vasilha de água na casa para estimular essa hidratação, porque os bichanos são preguiçosos. E desde filhote, sempre oferecer também a ração úmida, porque o gato é muito sistemático. Um gatinho que come só ração seca durante a vida, ele tem a questão de ter um nojinho do paladar, daquela textura mais molinha que tem a ração úmida. E botar a ração úmida com um pouquinho de água é uma forma de aumentar a ingestão de água. Porque os gatos, eles têm muita tendência a fazer uma insuficiência renal, principalmente mais velhos. E fazendo essa hidratação mais forçada, a gente consegue fazer com que eles tenham um rim saudável por mais tempo. Com relação à alimentação de cães e gatos,
o que não dá. Por exemplo, a gente falava muito antigamente da comida de panela, né? Ah, você dá comida de panela. Pode dar comida de panela, não pode. Se a comida de panela for feita para eles, mas não assim ela louca, com uma carne, um pé de galinha ou um legume, porque existe todo um estudo nutricional de necessidades de carboidrato, proteínas, vitaminas, minerais, fibras, que precisa ser balanceado. Então a alimentação natural super funciona, mas é importante que seja orientado por um médico veterinário e uma combinação de ingredientes adequada para cada bichinho, para cada tamanho de bichinho, porque se fizer assim, muita gente faz aquele arroz de cachorro, coloca um frango, uma cenoura e acha que está suficiente. E aí eles vão ter, com o passar do tempo, um déficit nutricional bem importante. É claro que é mais palatável a comida natural do que a ração, mas se ela for feita adequadamente, a gente tem qualidade de vida. Se ela for feita meio à moda Bangu, eu até fiz um vídeo no meu canal falando sobre angu com bofe. Bofe é pulmão, né? E antigamente o pessoal usava. Os bichos vivem menos. Uma boa ração, ela tem ligação direta com a longevidade. Então, se a gente quer que eles fiquem com a gente o máximo de tempo possível, tem que fazer esse investimento em alimentação de qualidade. Doutora Letícia, quais são as tendências mais recentes com relação à saúde preventiva, com relação à tecnologia, qualidade das vacinas? O que você tem visto de moderno no mercado que tem auxiliado? Uma coisa que mudou muito nesses últimos anos foi a introdução dos medicamentos de uso oral para controle de pulga e carrapato, que são aqueles comprimidinhos palatáveis que a maioria dos cães adoram. A Cambaxirra não gosta muito, para ela tem que ser meio enganar ela com patê e ela come. E eu percebi nesses últimos anos muito menos casos de doença do carrapato, por exemplo, do que eu atendia há 10 anos atrás. Então, preventivamente, a gente ter esse cuidado é importante. E às vezes as pessoas esperam o cachorro pegar um carrapato, esperam pegar uma pulga para dar o remédio. Não, esses remédios eles têm que ser usados antes do problema acontecer. Porque é muito mais caro tratar a doença do que prevenir. Realmente, você está falando dessa questão. Eu lembro de anos atrás que a gente tinha que usar ou spray ou a bisnaga no pelo. Não tinha essa. Poderia até existir, mas quase não tinha essa questão do comprimido. E hoje em dia, não. Hoje em dia você compra ali os comprimidos e você vê realmente. E eu tenho visto, eu acho que a gente não encontra mais tanto animal infestado de carrapato até na rua. Não sei se eu estou errada, mas até na rua você vê aqueles animais infestados, cobertos de carrapato, e eu acho que não tá mais tanto assim, né? Pelo menos na nossa realidade aqui de Araruama, eu não tenho visto mesmo. Não. Eu acho que melhorou muito essa questão aí do controle de pulga e carrapato. Olha, adorei a nossa conversa, doutora Letícia. Tenho certeza que a gente tirou. Eu, pelo menos, tirei um monte de dúvida, porque, olha, esse negócio do nariz quente, para mim, era certeiro de que eu estava fazendo o diagnóstico certo. Muito bom conversar com você, receber Cambaxirra também, que se comportou ali, olha, pleníssima, pronta para a câmera, tá vendo? Não, ela é especial, né? E aí também lembrando que a gente tem a coluna da Rádio Costa do Sol, né, do portal. Sim. Então, se tem alguma dica que eu não tenha falado hoje, de repente já tem algum artigo falando sobre isso. Eu até ia ver quantos que eu já escrevi. E também, quem estiver assistindo, tiver uma dúvida, bota aí nos comentários, bota aí no vídeo, que a gente indica também para a coluna do portal, tá bom? Muito bom receber vocês. E eu quero que você deixe os contatos, contato da clínica, as suas redes sociais, da Cambaxirra também, porque ela também tem rede social. Se você puder deixar pra gente. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Foi muito bom estar aqui no Pod Costa, falando um pouquinho mais sobre a minha paixão, que é esses cuidados preventivos com cães e gatos. Se você quiser saber mais ou quiser nos acompanhar nas redes sociais, é só seguir o @petpiccoli.com.br, que ali toda semana tem bastante informação sobre os cuidados que você pode ter para ter um pet com mais qualidade de vida e que viva mais e melhor ao seu lado. E deixa também o @ da Cambaxirra também, para o pessoal seguir ela, a rotina dela. A Cambaxirra tem o Instagram também. O Instagram da Cambaxirra é Cambaxirra Famosa. Cambaxirra com X.
E nós queremos agradecer também os nossos patrocinadores, Ingeluz Home Center, tudo que sua casa merece, lojas em Cabo Frio, Búzios, Rasa e Unamar, e a Prolagos, nossa natureza movimenta a vida. E fique ligado que toda sexta-feira tem episódio novo do Pod Costa, com muita informação, entretenimento, cultura e destaques da região dos lagos. Até o próximo episódio! Tchau, tchau, muito obrigada.